Hoje de manhã foi uma bênção, nós estávamos aqui com 62 pessoas. Hoje eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas graças a Deus, Deus tem dado crescimento para nós. E por que eu dei o nome para 12 discípulos em crise? Porque quando Jesus chama os discípulos, ali dá início à crise na vida desses homens. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. Eu vou ler do 18 ao 22. Esse texto aqui, ele registra quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, que são 4. Então os primeiros discípulos de Jesus foram chamados, e o registro desse convite para os 4 discípulos está registrado aqui, e aqui começa a crise na vida deles. Eu quero te mostrar. A Bíblia diz assim, vou ler do 17, tá? Eu falei 18, mas vou ler do 17. Volta o versículo aí, por favor, capitão. Então está escrito assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. O que eles eram? Pescadores. Aí continua aqui: disse Jesus para eles: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles, vamos repetir junto? 1, 2, 3 e deixaram. 1, 2, 3 e deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num outro barco com seu pai, o Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, mais uma vez, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. É interessante porque aqui mostra Jesus chamando 4 discípulos. E ao contrário do que muita gente pensa, esses 4 discípulos não eram homens velhos, com filhos, casados. Muito pelo contrário, eles eram jovens. Eram rapazes que trabalhavam com os pais. E a Bíblia mostra para nós que Jesus estava pregando, e ele estava pregando sobre o quê? Sobre arrependimento. Então, à beira do mar, ele encontra 2 homens. Os 2 eram irmãos. E Jesus olha para eles e diz assim para eles: sigam-me. E a próxima frase é: eles deixaram. Deixaram o quê? O que eles faziam? E o que eles faziam? Pescavam. Jesus agora continua andando com 2 discípulos, 2 homens junto com ele, e encontra outros 2 homens, e diz a mesma coisa para os outros 2 homens: me sigam. E a Bíblia diz que eles deixaram o que eles estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Todos os 4 eram pescadores, e eles viviam da pesca. Essa era a vida deles. Eles comiam disso e eles comercializavam. Eles eram sócios, esses 4 jovens, inclusive. A Bíblia diz assim que eles deixaram. Por que eu falei que os discípulos estavam em crise? A crise deles começa aqui. Em que momento? Quando Jesus chama eles e eles deixam. Deixam o quê? Deixam de ser pescadores e começam a ser outro tipo de homem. A sua crise começa quando você aceita entregar sua vida para Jesus. Por quê? Quando você define e decide seguir Jesus, não tem outro jeito. Você precisa deixar de ser e começar a ser. A vida com Cristo, ela é exatamente isso: é deixar de ser e começar a ser. Eles eram pescadores de peixes, agora eles deixam de ser pescadores de peixes e começam a ser pescadores de homens, porque é isso que a Bíblia diz: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. A vida com Deus é uma vida de deixar de ser e começar a ser. Se você quer seguir Jesus, mas você não está disposto a assumir as responsabilidades por isso, então você não vai conseguir servir a Deus, a Jesus. Você não vai conseguir servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque servir a Deus implica em deixar de ser algo e começar a ser algo. Se você serve a Deus, mas você não deixou de ser, você não serve a Deus. Se você diz que você serve a Deus, mas você não começou a ser, você não serve a Deus. Porque servir a Deus não é participar de um clube aos domingos.
Servir a Deus não é estar em um ambiente onde todos se reúnem para ouvir uma pregação. Servir a Deus significa você deixar de ser e começar a ser. Eles deixaram de ser e começaram a ser. A vida com Deus é um ambiente de você abandonar. Esses homens eram pescadores porque os pais eram pescadores e os avós eram pescadores. Talvez o que você é exatamente porque o seu pai é, porque o seu avô é e você também é. Você é ignorante porque o seu pai é ignorante, seu avô é ignorante, você é ignorante. Você é idealista, você é detalhista, você é chato porque o seu pai é chato, sua mãe é chata, seu avô é chato e o pai do seu pai também é chato, o pai do seu avô também é chato. Aí sabe o que acontece? É um chato. A Bíblia diz assim que Jesus chamou eles: me segue. Eles deixaram. Se você não está disposto a deixar de ser, você não pode começar a ser. Aí já começou a crise deles. Você percebe que a crise deles não é financeira, a crise deles não é amorosa, a crise deles é dentro deles. Por quê? Porque é um ambiente de transformação. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. O primeiro milagre que Jesus quer fazer em você não é te curar de câncer. Primeira transformação não é para um homem que tem problemas e ele é paraplégico, agora ele deixa de ser paraplégico, e esse é o maior milagre. O maior milagre de Jesus é quando você deixa de ser e começa a ser. Esses homens eram pescadores porque os pais eram pescadores. Se você estudar um pouco da história dos judeus, os judeus estudavam com os rabinos nas sinagogas até aproximadamente os 14 anos. Quando eles chegavam aos 14 anos, os rabinos decidiam se eles iriam continuar caminhando com os rabinos como um dos alunos melhores, ou se eles deveriam voltar para a casa dos pais e fazer aquilo que os pais faziam. A Bíblia mostra que eles estavam pescando no barco dos pais, porque eles não foram aceitos pelos rabinos. Agora eles vão pescar porque os pais pescavam. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto você não estiver disposto a abrir mão do que você aprendeu, do que você ouviu e do que você se transformou, você não pode aceitar e receber o que Deus quer que você seja. Sabia disso? Não tem como. Se eu continuar sendo estúpido, ignorante, mentiroso, falso, irritante, soberbo, arrogante, que eu aprendi com meu pai, com os meus tios, com o meu irmão mais velho, com os meus professores, você não pode receber o que o Senhor tem. Porque para você ser discípulo, primeiro você precisa deixar de ser, para depois você começar a ser. E isso é para aqueles que decidiram seguir o Senhor. Jesus convida: me segue. Agora que você quer me seguir, você precisa abrir mão. Não tem jeito. Mas a minha bisavó era católica e ela sempre falou pra gente: coloca dentro da sua carteira uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Aí o meu avô colocou também, o meu pai também colocou, e a mesma figura está dentro da minha carteira e eu estou protegido. Pois é, não tem espaço para o Senhor ser em você. Por quê? Porque você não deixa de ser o que você aprendeu lá atrás. E a Bíblia está mostrando: deixa de pescar como seus pais pescavam, agora eu farei de vocês outro tipo de pescador. Deixa de ser o que você é e vem ser o que eu quero que você seja. Esse aqui é o maior milagre, é o mais difícil dos milagres, porque depende de você. Nós gostamos mesmo de milagre físico, né? Porque não tem o que você fazer. A pessoa é cega, alguém vem e ora. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer algum tipo de exercício para enxergar? Não. Qual que é o milagre? Começou a enxergar. A pessoa tem um problema físico. O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer algum tratamento? Não, senão não é milagre. Milagre é instantâneo, acontece ali na hora, e é independente de você. Agora, esse milagre da transformação aqui, a cada dia que passa, você precisa desejar tê-lo e posicionar para tê-lo. Porque senão o seu casamento não vai mudar, senão o seu jeito não vai ser transformado. Por quê? Porque você é o pescador que os seus avós foram, que o seu pai foi, que você continua sendo. Quero mostrar para você a crise desses irmãos aqui. Vai lá para o capítulo 20. Mateus capítulo 20. No versículo 20 também, 20 e 20.
Cada domingo aqui, nós vamos falar sobre um tipo de crise que os discípulos passaram. Portanto, eu quero incentivar você a estar aqui nos próximos domingos para você acompanhar o que nós vamos falar, tá bom? No capítulo 20, versículo 20, Jesus está preparando os discípulos, porque ele precisa ir para Jerusalém, porque ele deveria morrer lá em Jerusalém. Então ele está preparando os discípulos, dizendo que ele iria morrer. Então lá ou melhor, iria ser crucificado, né? Lá no versículo 20 diz assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. Lembra Zebedeu? Que eu acabei de falar aqui, é os mesmos filhos, eles tornaram discípulos. A mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. Aí Jesus perguntou: o que você quer? Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: você não sabe o que você está pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou para beber? Podemos, responderam os 2 filhos. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram o pedido, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou quem? Todos os discípulos. Jesus chamou, onde que eu estava aqui? Versículo 25. Onde? 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui é uma crise estabelecida. Qual crise? A Bíblia fala que Jesus está há 3 anos caminhando com esses 12 discípulos. Durante esse período, ele está ensinando os discípulos, né, os princípios do reino dele. Então, quando você estuda a Bíblia, você percebe que João Batista é um homem que veio para preparar o caminho de Jesus. Sim ou não? Sim. Jesus agora vem, e o que Jesus faz? Estabelece o reino dele. Ele vem para estabelecer o reino. Jesus vem para estabelecer o reino. Então ele prega sobre esse reino. Mas o que acontece? A maioria dos judeus não entende o que ele está falando. A maioria dos judeus acha que o reino que Jesus está prometendo é um reino físico. Por quê? Porque Roma exerce domínio sobre Israel. Quando Jesus diz que estabelecerá o reino dele, que ele será o rei dos judeus, o que os judeus estão entendendo? Que Jesus vai vir, vai tirar o domínio de César, o imperador romano, e Israel voltará a ter autonomia, liberdade. Então, alguns homens não entendiam que Jesus estava falando sobre um reino espiritual. A maioria deles achava que ele estava falando sobre um reino físico. Então agora os discípulos que estão percebendo que Jesus está falando sobre estabelecer o reino, que Jesus está falando sobre ser o rei dos judeus, eles falam: opa, eu vou preparar a minha boquinha nisso aqui. Então a Bíblia fala que 2 discípulos chamam a própria mãe, Salomé, e a mãe vai até Jesus e fala para Jesus: Jesus, quando você estabeleceu o reino, põe um filho meu à sua direita e outro filho à sua esquerda, para eles te ajudarem a administrar o reino que o Senhor vai estabelecer. Eles não entendiam que o reino era espiritual. Aí a Bíblia diz que eles vão lá pedir. Eu acho interessante porque aqui há uma crise estabelecida. Jesus vem 3 anos falando sobre reino, estabeleceu o reino. Jesus vem 3 anos falando sobre qual é o reino que ele vai estabelecer. Lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus fala do Sermão do Monte. O que ele fala no Sermão do Monte? Os princípios do reino que ele vai estabelecer. Então eles estão ouvindo tudo isso, mas eles ainda não entenderam. Agora eles vão e pedem para Jesus reservar 2 assentos para eles, como se fosse ministro. Como se Jesus fosse o presidente da república
e cada um dos dois filhos de Zebedeu fosse cada um ministro de Jesus. Quer dizer, vai ter conforto, vai ter comodidade, vai ter salário, vai ter governo, vai ter poder, vai ser reconhecido. Que isso é o que todo homem, toda mulher espera. Por isso que eles entram em crise. Aí a Bíblia diz assim que eles vão lá e pedem esse trono. Os outros discípulos tudo ouvem eles pedindo. Nossa, como é que pode? Aí a Bíblia diz que eles ficam indignados, alvoroçados. Como é que pode pedir uma coisa dessa? Sabe por quê? Porque todo mundo quer pedir isso para Jesus. Jesus, ouve isso que eu vou te falar. Jesus vinha 3 anos pregando sobre uma vida de cruz. Mas sabe o que os discípulos queriam? Trono e coroa. Deixa eu sentar no trono, deixa eu governar junto com você. 3 anos ouvindo que o Evangelho é uma vida de morte. 3 anos ouvindo Jesus dizer assim: ó, quando você der esmola com a mão direita, não fala para a mão esquerda. Esse não é o meu reino. 3 anos ouvindo Jesus dizer o seguinte: quando você jejuar, não sai para fora da sua casa com a barba bagunçada e o cabelo despenteado. Quando você jejuar, você precisa tomar banho, pentear o cabelo, porque ninguém precisa saber o que você está fazendo. Olha, quer dizer, Jesus ensina a eles uma vida de morte. Mas o que eles querem? Trono e coroa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. Reconhecimento, aplauso. Nós queremos ser cobertos, nós queremos ser notados, ser vistos, ser... como é que se diz? Oh meu Deus, a palavra está na minha boca aqui. Mas é isso que nós queremos, é isso que os discípulos queriam aqui. Agora Jesus vem e diz: não é assim, não é desse jeito. Olha, isso é assim no meio dos governantes aí fora, no mundo é assim. Mas se você quer ser o primeiro, você tem que servir. Se você quer ser reconhecido, você tem que ser escravo. Olha que interessante, Jesus está voltando lá no primeiro encontro deles. Deixa de ser e comece a ser. Se você não entender isso, a sua vida não vai para frente. Porque servir a Deus não é só receber. Servir a Deus é abrir mão de ser, para começar a ser outro tipo de pessoa. Jesus não morreu na cruz só para você estar bem casado. Jesus não morreu na cruz só para você ser um bom pai. Jesus não morreu na cruz só para você ter um bom salário. Por acaso Jesus fez isso? Jesus não morreu na cruz só para você não fumar cigarro e beber socialmente. Jesus morreu na cruz para que você seja transformado. Deixe de ser e comece a ser. Abandone as práticas que você aprendeu com o seu pai, que você aprendeu com a sua mãe, que é pecador e que talvez nem aceitou Jesus e te ensinou princípios equivocados. Ou você abre mão e começa a ser o que Cristo quer que você seja, ou a sua vida vai ser frustrada. Você vai ser um crente frustrado. Eu estava lendo isso aqui e estava pensando em Judas. Judas caminhou com Jesus 3 anos. Ele era o tesoureiro, ele andava com as ofertas, ele guardava, era o homem da confiança de Jesus. Sabe qual foi o fim dele? Suicídio. Ele enrolou uma corda no pescoço e pulou. O lugar que ele morreu se tornou um cemitério. Era alguém que vivia na igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Esse prédio aqui, ó, a igreja tem poder para trazer vida para você, mas também tem poder para se tornar uma corda e te levar ao suicídio. Sabe por quê? Porque ela não tem poder. O poder está em deixar de ser e começar a ser. Se você não está disponível a deixar as práticas e começar a ter práticas, deixar coisas e começar a fazer coisas, você não vai fluir na vida com Deus, você vai ser frustrado. Por quê? Porque você não pode beber, não pode fumar, não pode mentir, não pode trair a esposa, não pode trair o marido, não pode falar palavrão, não pode. É um monte de não pode. Mas transformação não tem, só tem regra. E Cristo não morreu na cruz para trazer regra. Cristo morreu na cruz para te dar uma nova realidade de vida. Amém. Uma nova história. Olha esses discípulos andando com Jesus há tanto tempo, mas o que eles queriam? Aplauso.
queriam ser percebidos, eles queriam estar assentados num trono de honra, mas não foi isso que Jesus ofereceu. O que Jesus ofereceu foi cruz. O que Jesus ofereceu para mim foi cruz, vida de servo. Ele diz aqui, não será assim entre vocês. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. É interessante isso aqui. Por quê? Porque na maioria das cabeças humanas, servir é coisa para o menor. Mas Jesus não veio para a terra como diretor da terra. E Deus enviou o diretor da terra. E Deus enviou a terra o gerente. A Bíblia diz assim, que Deus enviou o seu filho, que não usurpou ser igual a Deus, antes se tornou servo. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para os discípulos. Ele não está dizendo isso aqui nem para a multidão, nem para seguidores ocasionais. Ele está dizendo para discípulos. Se você se considera um discípulo, é para você. Mas se você se considera um seguidor ocasional ou multidão, então isso não é para você. A multidão seguia Jesus por causa do pão que ele multiplicava, por causa do peixe que ele multiplicava. Ele mesmo falou: eu sei porque vocês estão me seguindo, porque tem pão para vocês. Os seguidores ocasionais seguiam quando dava tempo de ir, mas os discípulos estavam sempre com Jesus. Aí o que Jesus diz para eles? Olha aqui, se vocês querem ser os primeiros, vocês têm que servir. Não é assim no mundo, mas é assim no nosso meio. Se eu escolho a quem servir, então eu não deixei de ser para começar a ser. Eu sou exatamente o que meu pai é, sou exatamente o que minha mãe é, sou exatamente o que meu avô é. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou fazendo referência aos pais, dizendo que os pais são ruins. Meu pai é pastor e é uma bênção, mas ele é natureza humana. Eu não quero ter natureza humana, eu quero ter natureza de Cristo em mim. Por isso eu abro mão do que o meu pai é, eu abro mão do que a minha mãe é, eu abro mão do que os meus avós foram, para mim ficar com o que Cristo diz que é para mim ser. Esse princípio aqui é o princípio natural do homem. Ninguém quer ser servo, nós queremos ser comandantes. Nós queremos dar direção. E dependendo para quem nós respondemos mal. Sabe por quê? Porque ainda está na praia e não abandonou as práticas lá de trás. Ouve o que eu estou te dizendo? Judas morreu sendo discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha princípios equivocados, errados. Pedro pecou, mas o princípio dele estava certo. Ele continuou com Cristo, mesmo depois de ter negado Jesus 3 vezes. Olha que interessante, esses discípulos aqui, eles aceleram para falar com Jesus. Então quer dizer, antes que Pedro assuma esse papel, antes que um dos discípulos façam isso, então os dois chamam a mãe. Olha que engraçado. Eu tenho lá na minha casa 10 seminaristas, eu fico pensando, né? Qualquer dia uma mãe me liga e fala: pastor, queria pedir para você deixar minha filha sentar uma ao seu lado e outra ao lado da Bruna, para almoçar, para jantar. É mais ou menos o que aconteceu. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Deixa eu te falar uma coisa: a vida com Cristo vai além de receber prêmios. Os discípulos andavam em crise. Sabe por que eles andavam em crise? Porque Jesus não pediu dinheiro para eles. Jesus não pediu esposa para eles. Jesus não pediu recursos para eles. Sabe o que Jesus pediu? Quer me seguir? Deixa de ser, porque aí você começa a ser o que eu quero que você seja. Esse é um princípio que o Senhor tem para nós. Se nós não vivermos isso, nós vamos gastar tempo, perder tempo, e a igreja tem poder para te enforcar. Sabia? Tem igreja que tem poder de enforcar. Você não aguenta mais. Por que você não aguenta mais? A culpa é da igreja? Não é só da igreja. Sabe de quem é a culpa? A culpa é de quem não abriu mão de ser para começar a ser o que Cristo quer que você seja.
Abre a Bíblia de vocês, por favor, em 1 Samuel 3,10. Põe aí para mim, por favor, capitão. 1 Samuel 3,10. Aqui já está. Esse texto aqui fala a história de Samuel. Samuel era um garotinho que morava na casa do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era quem liderava todo o povo de Israel. O sacerdote, ele tinha o poder de representar o povo diante de Deus, certo? Esse era o papel do sacerdote. Qual era o papel do profeta? Representar Deus diante do povo. Esse Samuel, que é o nome do livro aqui embaixo, ele era um garotinho de 9 anos, que a mãe entregou ele para morar junto com o sumo sacerdote. O nome do sumo sacerdote era Eli. Ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. Ófine e Finéias eram sacerdotes. Eli era sumo sacerdote, acima do sacerdote. A Bíblia diz assim que em uma ocasião Deus falou com Samuel, um garotinho de aproximadamente 9 anos. Olha lá o que diz: o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Pergunta que eu quero que você pense aí: por que Deus decidiu falar com um garoto de 9 anos e não falou com o sumo sacerdote Eli, um homem experiente de cabelo branco? Por que Deus decidiu falar com Samuel, um garotinho de 9 anos, e não falou com o sacerdote Ófine e nem com o sacerdote Finéias? Por que ele decidiu falar com um garotinho de 9 anos? Sabe por quê? Por causa dessa palavra aqui, ó. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Deus fala com o servo. Deus não fala com quem trabalha, Deus fala com quem serve. O sumo sacerdote e os seus 2 filhos, eles trabalhavam demais. Inclusive a Bíblia diz assim que eles nem sentavam de tanto que trabalhavam. O papel deles era receber a oferta. Então, se o Renan pecou naquela época, ele vem até mim, que sou o sacerdote, ou sumo sacerdote, e ele traz uma oferta. Essa oferta representa o pedido de perdão dele diante de Deus. A Bíblia fala assim que quando algumas mulheres traziam uma oferta, e essa oferta muitas vezes era cozida, ou frita, ou assada, os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, tinham um garfo feito por eles próprios, que eles enfiavam o garfo dentro da panela e puxavam, e tudo que vinha no garfo era deles. A postura de Ófine e Finéias não agradavam a Deus. Portanto, Deus decidiu falar com um garoto de 9 anos, ao invés de falar com homens que eram reconhecidos pela congregação. Por que Deus decidiu falar com um garotinho de 9 anos? Porque Deus fala com o servo. O que Deus está dizendo para os meninos aqui, para os 12 discípulos? Seja servo. Deixe de ser e comece a ser. E eu quero ministrar na sua vida que Deus diz isso para você hoje. Deixe de ser e comece a ser. É isso que ele falou para os 12 discípulos. Os 12 discípulos era a equipe dele. Era quem levou o princípio do reino dele para todo o povo que tinha ali. Ele ensina para esses discípulos: o nosso princípio aqui é diferente do mundo. Nosso princípio aqui é de serviço, não é de trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te dizer. Quem trabalha quer salário, quem serve recebe favor. Se esses irmãos que tocam aqui, se os irmãos que ficam no som ali, se eu venho para cá e na minha cabeça é o meu trabalho estar aqui, eu vou querer salário. Eu vou vir aqui e vou falar: ô Júnior, eu fui na sua casa conversar com a Suzana, preciso que você me dê pelo menos R$45, porque é o preço que eu cobro pelo aconselhamento. Otávio, sexta-feira eu fui lá para o SIC, tem um tempo lá com você, passagem, combustível, você precisa me dar dinheiro. Quem trabalha pede salário, quem serve recebe favor. O que você quer, salário ou favor? Favor é para quem não merece, salário é para quem trabalhou para receber. O meu negócio não é com salário, o meu negócio não é com trabalho, o meu negócio é com servo. Eu sou servo.
É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Olha que interessante. Quando a mãe dos dois discípulos fala com Jesus, Jesus responde assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Sabe por quê? Porque o pedido deles nasceu da ignorância. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, Jesus fala. Eles estavam todos curvados, de joelho, a mãe, e atrás da mãe os dois filhos. Senhor, queria te pedir, deixe os meus filhos sentar, um a cada lado. Jesus daqui olha para eles e fala: vocês estão dispostos a tomar o meu cálice? Estamos. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O pedido deles nasceu da ignorância. O pedido que nasce da ignorância, o Senhor não pode aceitar e não pode concluir. Ele não pode fazer. O Senhor conclui pedidos que nascem do Espírito. Aquilo que nasce do Espírito é espiritual. O que nasce da carne para o Senhor é ignorância. Ele não pode fazer. Abre aí a sua Bíblia em Tiago, é o último texto que eu quero ler. Tiago 3,13. Tiago capítulo 3, versículo 13. Aqui. Olha o que Tiago diz: quem é sábio e tem o entendimento entre vocês? Quem que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Humildade não é usar chinelo, humildade não é usar calça barata. Humildade provém da sabedoria. Deixa o texto aqui. Humildade provém de sabedoria. Humildade não tem nada a ver com estereótipo. Humildade não tem nada a ver com o lado de fora. Humildade tem a ver com o lado de dentro. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria tem humildade. A Bíblia diz aqui, ó: quem é sábio? Eles achavam que era sábio. Eles estavam tomando um passo à frente de todos. Eles pediram para a mãe: imagina, mãe, pede para Jesus. Homens agora, homens de 25 talvez, 25 anos. Mãe, pede para Jesus. Não, você tem que pedir para Jesus. Olha, talvez eles estavam pensando que eles estavam sendo sábios. Na verdade, não é sabedoria. Tiago fala que sabedoria é demonstrada com procedimento, mediante obras práticas, com a humildade. Humildade tem poder para trazer sabedoria. Humildade tem poder para trazer o reino. Você vê a diferença de Jesus e de Lúcifer. Lúcifer chegou e usurpou ser igual a Deus. Jesus, sendo igual a Deus, decidiu ser servo. É interessante porque podia ser outro adjetivo, podia ser muitos outros adjetivos, mas qual adjetivo está ali? Servo. Por quê? Porque esse é o princípio para os discípulos. Essa mensagem que eu estou pregando aqui talvez não serve para você. Sabe por que não serve para você? Porque só serve para discípulos. Seguidores ocasionais e multidão não entendem isso. Seguidores ocasionais e multidão seguem por causa da mão de Jesus, ou melhor, do que tem na mão de Jesus. O que Ele pode me dar, o que Ele pode fazer. Quanto que eu dou de dízimo, quanto que eu recebo em troca. Quanto que eu faço, quanto que eu recebo. Quanto que eu dou, quanto que eu sou respeitado. Quanto que eu faço, quanto que eu tenho. Esse não é o princípio, esse é o princípio dos governantes aí fora. Mas não é o princípio de dentro da equipe de Cristo. A Bíblia é muito clara para mostrar para nós que esses discípulos, a partir do momento que eles começaram a andar com Jesus, eles entraram em crise. Se você quer andar com Jesus, mas não quer passar por crise, então você não quer andar com Jesus. Porque o princípio de quem anda com Jesus é viver em crise. Mas interessante também, que não é a crise que o mundo passa. O mundo pode estar numa crise econômica, e a crise econômica não chega em mim. O mundo pode estar numa crise de violência, essa crise não me alcança. Sabe por quê? A crise que o Senhor tem para mim é dentro de mim, é uma crise para ser transformado. É o primeiro milagre de Jesus, é isso que Ele quer operar em você. Não pense que agora você vai sofrer, que você vai perder a casa própria que você tem, que você vai ser mandado embora do emprego, porque o Senhor me chamou para mim viver em crise. Não é essa a crise, não é isso. A crise é dentro. A crise é quando você começa a pensar em você mesmo.
A crise é quando você começa a avaliar quem você é, que tipo de pessoa você é. E aí você começa a chorar e você começa a pensar o quanto você é ruim, o quanto você é péssimo. O que você tem que fazer nesse momento? Ir para Cristo, porque a Bíblia diz que Ele tem pensamentos sobre vós, pensamentos de bem e não de mal. Quando você cair nessa crise, vai para Cristo, aí Ele te recebe. Quando os discípulos estavam em crise, eles iam para Cristo. Que crise que eles tiveram? Barco, no meio do mar, chuva, tempestade, as ondas do mar se levantam. O que eles fazem? Vão para Cristo. Outra ocasião, a mesma coisa, só que Cristo estava no barco. Eles vão lá e chamam Cristo, chama Jesus. Quando eles vão expulsar o demônio não sai e ainda ri da cara deles. O que eles fazem? Eles vão chorar? Não, recorrem para Cristo. Quando tem uma multidão de gente olhando para eles e não tem pão para dar de comida, o que eles fazem? Vão chorar? Vão reclamar? Vão brigar entre si? Não, o que eles fazem? Recorrem a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa passar por crise. Quando você passar por crise, recorre para Cristo. Só assim você vai resolver o seu problema. Seu problema não é resolvido com psiquiatria, nem com psicologia. Sua crise é tratada com joelho e oração. Vai lá diante de Cristo, vai relacionar com Ele. É o que os discípulos faziam. Os discípulos recorriam a Cristo toda vez que eles estavam em crise. Se você serve a Deus, mas nunca passou por crise, quero dizer para você, você não serve a Ele. Porque quem serve a Ele passa por crise. Eu passei por muitas crises, passei por momentos muito difíceis. Nunca faltou comida, eu sempre fui próspero, minha casa sempre foi próspera, nunca tive problema de saúde. Mas o Senhor precisou me levar para algumas situações, para me deixar de ser igual ao meu pai e ser igual a Ele, para me deixar de ser como minha mãe é e ser igual a Ele. Se você não está disposto a deixar de ser o que você sempre foi, para ser como Cristo, você não está disposto a estabelecer o reino. Se você não está disposto a romper com a sua cara, você não está disposto a ter um encontro com Cristo. Se você não está disposto a passar vergonha, você não está pronto a ser como Cristo. Se você não está disposto a pôr a boca no pó e chorar, você não está disponível a ser como Cristo quer que você seja. A vida com Deus é poderosa e é maravilhosa, mas tem crise. As crises existem e você precisa passar por ela. E se você não quer passar por crise, aqui não é o seu lugar. Falo isso com o meu espírito em ebulição para você, porque aqui é lugar de crise, crise existencial, para você chorar, para você mudar a sua história. A minha história não é mais a mesma. Sabe por quê? Várias vezes eu vim pra cá e eu não pude ir em festa de aniversário porque estavam falando mal de mim e da minha esposa. E eu aceitei e fui pro quarto e chorei diante de Jesus. Quando eu mudei pra cá, de uma família querida, eu e a minha esposa amamos demais essa irmã. Um certo dia ela não quis mais vir pro culto, porque ela encontrou um homem na vida dela. Nós sabíamos que era cilada, ela saiu. Hoje está aí fora e nós ficamos muito mal. Ficamos em crise, ela no começo, tudo que nós estávamos estabelecendo. Uma vida vale muito, mas para quando você tem 5 vidas, uma vale muito mais. Ela cuidava da nossa filha, nós ficávamos com a filha dela, mas ela foi embora e nós ficamos em crise. Nós não pensamos em voltar para Mauá. Sabe o que nós pensamos? Cristo quer que a gente vá para o pé dele. E hoje nós reunimos aqui com 120 pessoas. Sabe por quê? Porque eu estive disposto a me ajoelhar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você já ouviu falando que Jesus quebra a pata de ovelha, é mentira. Jesus não quebra a pata de ovelha nenhuma. Jesus leva a ovelha a se ajoelhar. Ele é Pai, Ele te leva a ajoelhar. Se você não quer se ajoelhar, então você não está disposto a deixar de ser e começar a ser. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria cantar essa canção. Eu queria que você começasse a orar. Pode deixar assim, não tem problema.
lágrimas. Derrame as suas lágrimas, diga para o Senhor. Diga para o Senhor que você está disponível a deixar de ser. O que você está disponível a deixar de ser?